Saúdo o presidente Luiz Henrique e o empreendedorismo de Santa Catarina, que Vossa Excelência colocou com muita propriedade. Senhoras e senhores senadores, a comissão externa criada para acompanhar os programas de revitalização e transposição do Rio São Francisco fez nos últimos dias 7 e 8 visita ao eixo norte do projeto, ao lado do ministro da Integração, órgãos gestores e órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, CGU, para ver em loco aquele que é o maior programa de segurança hídrica da região Nordeste. Esta etapa sucedeu, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a uma série de audiências com as autoridades envolvidas na extraordinária obra, como resultado de uma crescente inquietação da sociedade nordestina com o atraso de sua execução, aliada aos efeitos devastadores da maior seca nos últimos 40 anos que estamos vivendo. Muitos dos 16 lotes construídos estavam parados ou andando letargicamente, havendo necessidade de uma conjugação de vontades técnico-política do governo federal, poder legislativo e órgãos de controle para o seu pleno restabelecimento. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, na região dos 4 estados, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, o quadro, brilhante senador Ataídes, da nossa seca é alarmante. Não há diferenças entre as regiões visitadas. No leito da estrada, amontoam-se muitas carcaças de animais, atestando a morte de mais da metade do nosso rebanho. Não há reservas hídricas, pequenos açudes, barragens, que possam acumular minimamente água. Apenas o verde da copa da Caatinga configura o que os técnicos chamam de seca verde. Não existe pasto para alimentar o rebanho, ou o cultivo da sobrevivência para alimentar a família. Quilômetros e quilômetros percorremos sob o sol escaldante, com nuvens de poeiras, justamente nessa época do ano que era para estar chovendo. O resultado da ausência de obras estruturantes como essa, que propôs de forma corajosa o presidente Lula, é o abandono do campo por falta de perspectivas, resultando a migração de famílias, principalmente os jovens, para os grandes centros urbanos. Nos ensinos mais velhos, senador Cacildo, uma coisa é ver, outra é contar. Ou o que os olhos não veem, o coração não sente. Pois bem, ao lado dos colegas senadores Humberto Costa, o relator desta comissão, Inácio Arruda e o meu conterrâneo paraibano Cícero Lucena, e com a companhia do deputado pernambucano Pedro Eugênio, ficamos impressionados com a grandiosidade desta obra, senador Cacildo. O governo federal, através do Ministério da Integração, ultima, senadora Vanessa, os derradeiros contratos dos saldos remanescentes dos antigos lotes do eixo norte, que foram transformados agora em metas. A paisagem árida e seca ganha a presença humana e de máquinas na retomada dos serviços tardiamente retomados. Já se pode afirmar com compromisso de que em 2010 teremos ao seu final 100 quilômetros de cada eixo de canal abastecido. É uma boa notícia para ser dada aos compatriotas dos 4 estados, cuja esperança já estava se esvaindo. Quero deixar registrado o total engajamento do ministro Fernando Bezerra Coelho, que acompanha passo a passo o processo de remodelagem contratual
e conclusão dos serviços. Não há um só detalhe que o ministro não tenha conhecimento e capacidade de defender sua existência ou sua aplicação. A visita que iniciamos pelos túneis, os túneis Cuncas 1 e 2, na minha Paraíba, em São José de Piranhas, até a tomada d'água na cidade de Cabrobó, em Pernambuco, foi potencialmente rica para conhecer outras fases do projeto que precisam ser divulgadas, com uma preocupação do governo para dar integração como finalidade da obra. Ouço Vossa Excelência, senadora Vanessa. Muito obrigada, eu agradeço a Vossa Excelência, senador Vital, e quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, porque eu sei, e o Brasil, não apenas os nordestinos, mas nós brasileiros e brasileiras, sabemos o que representa essa grandiosa obra que vem sendo feita desde o governo do presidente Lula para todos os nordestinos brasileiros. A possibilidade de ter o sofrimento diminuído pela falta de água. Então, a obra da transposição é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes desse Brasil. E Vossa Excelência tem a capacidade de fazer um pronunciamento com a emoção. Eu estou aqui não só ouvindo, mas vendo Vossa Excelência, senador Vital, e sinto o seu pronunciamento, porque é assim que Vossa Excelência o faz, com o sentimento daquele que conta os dias para ver o sofrimento da sua gente, não só da Paraíba, mas de todos os demais estados nordestinos sendo encerrado com a conclusão dessa obra que é grandiosa e não é só para os nordestinos, é para o Brasil inteiro. Parabéns, senador Vital. Obrigado, senadora Vanessa. Somente a sensibilidade de uma mulher, com o tamanho de Vossa Excelência, como tantas mulheres desse Brasil, é capaz de ver ou ouvir a emoção que toma conta de todos nós nordestinos. Diversas fontes emotivas, da tristeza que eu canto aqui, que eu choro aqui, quando eu vejo esses 4 estados com a mesma paisagem desoladora dessa seca que ultima os nossos rebanhos, que deixa o homem, senadora Vanessa, apenas sobrevivendo graças à transferência de renda que revolucionariamente foi implantada neste governo e que eu acho que precisa encontrarmos, e digo sempre, a porta de saída, mas que conseguiu para nós nordestinos, aqueles que estão lá, meus irmãos nordestinos, criar um mínimo de sobrevivência. Hoje, nesses 4 estados, a não ser essa transferência de renda por vários programas existentes no governo federal, é que alimenta a fome daqueles que nada têm. E é por isso que a minha voz, neste instante, eu tenho certeza absoluta que falo pelos senadores Cássio e Cícero, que têm o mesmo sentimento. É de cobrar, é de fiscalizar, como faz essa comissão especial, que não ficou aqui, mas foi para lá, e vai estar durante todos os meses do ano, até que a obra definitivamente seja entregue. É uma obra, senadora Vanessa, que a senhora precisa ir e ver. Por maior que seja o diagnóstico que eu possa fazer dela. Mas ver, por exemplo, um túnel escavado em uma rocha, senador presidente, com 15 mil metros de extensão. O maior túnel hídrico da América Latina. Por onde passarão por 9 vezes 7 metros de comprimento, água para saciar a sede desses 4 estados. É impressionante o túnel Cuncas 1. E outras tantas obras importantíssimas, que é o desafio da engenharia humana, da inteligência, vencendo os obstáculos da natureza, mas vencendo para fazer o bem, para trazer vida. E como diz a Bíblia, vida em abundância. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. São as ações suplementares e estruturantes para garantir a sustentabilidade hídrica nos estados que nós apresentamos. Obras como as vertentes litorâneas da Paraíba, o Canal do Cariri, o CAC do Ceará, o Ramal do Apudir, no Rio Grande do Norte, e Entremontes, em Pernambuco, são obras complementares a esse extraordinário desafio.
não fica apenas, senador Ataíde, agradeço a Vossa Excelência pela atenção, não fica apenas na transferência, na transposição da água do São Francisco para as barragens reguladoras do eixo norte e leste. Várias obras complementares, suplementares, importantíssimas, valiosíssimas para oferecer definitivamente segurança hídrica na nossa região. Quanto ao processo licitatório dessas obras complementares, a comissão vai acompanhar para e passo, para que não haja atrasos e trabalhar junto com o governo federal para que as obras também sejam entregues ao tempo final do projeto. Mas, presidente, é oportuno destacar a responsabilidade ambiental e social do programa. É uma obra de 8 bilhões e 200 milhões de reais. A última previsão fechada neste prognóstico, 8 bilhões e 200 milhões de reais. Vossa Excelência falou em tanto volume de recursos. Essa grandiosidade desta obra, essa magnitude dessa obra de 8 bilhões e 200 milhões. 1 bilhão de reais, senadora Vanessa, vem sendo aplicados no diagnóstico, na pesquisa, no ensino, para gerações futuras da nossa fauna, da nossa flora, dos nossos estudos arqueológicos, das nossas origens, da preservação do nosso bioma, com a Universidade do Vale do São Francisco. Esta universidade está se especializando e lá, durante a visita, fomos acompanhados por diversos professores que compõem os departamentos desta universidade, senadora Vanessa. Eu imagino que no Amazonas, com o bioma, né, lá da região norte, né, nós no Cariri, nós na Caatinga, nós não tínhamos isso. O semiárido nordestino, que tem 18 milhões de pessoas, né, não tinha o direito de conhecer a sua fauna, a sua flora. E hoje, só de espécies, para a senhora ter uma ideia, espécies pequenas, não as espécies da região norte, por força da grandiosidade da sua vegetação, mas as espécies pequenas da nossa região já foram catalogados pela universidade e capturados 11 mil animais. 11 mil pequenos animais que vão servir para estudos, que vão servir para ensinar gerações futuras e vão explicar as nossas origens. Eu estou encantado, verdadeiramente encantado com o projeto. Ô, senador Ataíde. Senador Vital, é sempre muito bom te ouvir. E imagino que o povo do vosso estado deve ter muito orgulho de Vossa Excelência. Obrigado. Eu vejo também esse discurso tão emocionado. E aí acaba passando isso para a gente. Eu também estou nesse momento emocionado. Eu conheço o Nordeste, uma parte do Nordeste. Mas, infelizmente, o nosso povo brasileiro não conhece o povo nordestino. Conhece através da televisão, quando mostra aquele gado, aquela última vaquinha que estava ali, dando leite para aquela criança, e que de repente ela está lá, só os ossos no chão, e aquele agricultor com enxadinha jogando aquela poeira para cima. Só vê na televisão. Infelizmente, eles não tiveram a oportunidade que eu tive e que eu tenho de ir em loco e ver. Mas é um povo aguerrido, é um povo trabalhador. Eles precisam de oportunidade. Essa transposição do Rio São Francisco vai dar a eles, senador Vital, tudo o que eles necessitam. Vão dar a eles vida. Eles vão poder trabalhar. Eles vão poder plantar e colher. Porque o Nordeste, o solo nordestino é fértil e todos nós sabemos disto. O que se plantar, colhe. Agora, eu só lamento uma coisa, senador, e eu vejo a sua luta, desde o dia que eu cheguei nessa casa. Eu só vejo com uma tristeza, é que esta obra já era para ter sido concluída. Mas eu tenho certeza,
com a sua interveniência, do nosso brilhante senador Cícero e outros, eu tenho certeza que tão logo essa obra vai estar devidamente concluída e aquele povo vai ter a água que eles merecem. Muito obrigado. Senador Ataídes, Vossa Excelência tem mostrado nesta casa competência, habilidade, conhecimento. E quando vem em socorro dos nossos compatriotas nordestinos, Vossa Excelência, que é de uma região rica de solo, de água, e que precisa também de investimentos, como falou agora há pouco, mas sabe, e tem a sensibilidade de nos socorrer com a sua palavra, com a sua ação. E é destes homens que nós precisamos para essa luta. Eu lamento, e lamento com o senhor, uma obra que poderia já ter sido entregue. Uma obra corajosa, ousada. O presidente Lula, quando anunciou essa obra, sofreu as maiores restrições, os maiores embates, os maiores desafios. Venceu a todos. E para implantar essa obra, houve um outro desafio que nós do governo estamos aprendendo. Durante esta viagem, mais de 200 quilômetros, visitando lote a lote, participando de meta a meta, o ministro Fernando Bezerra Coelho nos orientava, nos informava de como foi difícil adequar as dificuldades de um projeto básico que foi iniciado para a conclusão de um projeto executivo que somente agora pode se dizer pronto, depois de tanto tempo. Tudo isso com uma legislação nova, com o necessário rigor dos órgãos de controle e com uma série de dificuldades para que essa obra pudesse ganhar o ritmo que ganhou no início e que caiu recentemente. Agora nós estamos retomando com a remodelagem, né, da transformação dos saldos remanescentes em metas. E essas metas estão sendo relicitadas para que, já no final de 2010, depois de tantos anos esperando, o nordestino desses 4 estados possa dizer: graças a Deus, nós temos uma obra que nos dá dignidade de viver na nossa terra, onde nós nascemos, que nós não queremos mudar, mas viver, pelo menos, tendo o direito de plantar no solo bom, precisando apenas de água, porque aqui plantando tudo dá. Ouço o meu professor, o meu amigo, o meu mestre, um homem que conhece da região, de origem comum, senador Cristóvão Buarque. Obrigado, senador. Senador, eu acho que esse tema que o senhor traz hoje é um tema tão importante que a gente deveria parar o Congresso para debater esse assunto. É inacreditável o que o Brasil está sofrendo sem sofrer, como se fosse uma coisa nossa, lá dos pobres nordestinos, por causa da estiagem. Nem é uma questão dos nordestinos, mas do Brasil inteiro. Aliás, eu diria da humanidade. O que está acontecendo ali é tão grave como o que acontece na África, como o que acontece em cada lugar onde há um problema catastrófico da natureza e que o mundo procura observar. Então, nós não sei como é possível que o senhor é um dos raros que traz o assunto aqui. Em vez de a gente parar, fechar o Congresso para discutir o assunto. Segundo, é que o problema do Nordeste não é só a estiagem. São 500 anos de um tipo de economia predatória e excludente. Predatória da natureza e excludente dos seres humanos. E nós não conseguimos enfrentar isso quando Juscelino trouxe Celso Furtado e mandou fazer um documento com a Sudene 59. Erramos ali, não em criar, erramos na orientação. Vou dizer como é que eu acho que foi. Eu participei do grupo que Tancredo Neves pediu para elaborar um documento novo de atualização da proposta do Celso Furtado e que nós fizemos um documento chamado Uma Agenda para o Nordeste, que Tancredo publicou, divulgou em todo o Brasil.
e nada acontece. Eu tenho a impressão que está na hora de percebermos que o problema do Nordeste é o modelo de desenvolvimento brasileiro. Não é a estiagem local do Nordeste, nem é mesmo só o problema do Nordeste. É um modelo que é, no Brasil inteiro, concentrador socialmente e predatório da natureza. E eu continuo insistindo. Se em 59 a Sudente tivesse decidido, nós não vamos nos preocupar com industrialização, nós vamos nos preocupar em fazer a população do Nordeste ser a mais educada do mundo inteiro. 50 anos já. Nesses 50 anos, a gente já podia ter feito uma revolução científica e tecnológica. Tão boa que não precisava de ter problema com a estiagem. Porque a estiagem é problema da agricultura. Se fosse uma civilização altamente científica e tecnológica, a gente enfrentava a estiagem sem grande problema. O problema, portanto, não pode ser ignorado, e felizmente o senhor está aqui, tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado nos aspectos imediatos, que é falta de água, mas não pode ficar só nisso. E daqui a 50 anos, outra seca grave. Tem que ser enfrentado do ponto de vista de uma alternativa de desenvolvimento do Brasil inteiro, includente e equilibrada, em vez de predatória e excludente. As palavras de Vossa Excelência, com a sapiência que tem e com a experiência que adquiriu, elas são tão esclarecedoras que eu quero deixá-las como o fecho finalístico do meu pronunciamento. Há muitos e muitos anos, nós fomos esquecidos nesse modelo que Vossa Excelência colocou. E que agora, essa obra, por ser uma obra de inclusão, por ser uma obra que não traz apenas a água, mas ela muda eu penso que nós damos o primeiro passo para ter a palavra de Vossa Excelência, a rica palavra de Vossa Excelência, transformada em uma ação efetiva. Senhor Presidente, eu queria deixar aqui também 2 apelos terminais. O primeiro, um estudo que pedimos ao ministro Fernando Bezerra para que conclua uma renegociação na condição de membro titular e coordenador do Comitê Gestor do Banco do Nordeste com agricultores que estão perdendo as suas propriedades por conta da insolvência, vitimados pela seca. Há ainda uma angústia muito grande na região. E um segundo, um apelo também que faço, e certamente fará o senador Cássio, o senador Cícero, que é a inclusão de uma adutora na região norte, trazer no eixo norte, que possa trazer as águas do São Francisco para uma outra região completamente esquecida em termos de segurança hídrica e que precisa de água rapidamente, que é a inclusão do Vale do Piancó, exatamente para atender a uma grande reivindicação daquela população. Eram temas que eu queria me aprofundar mais, né, por ser um assunto que merece todo o destaque desse Senado, tanto a questão do BNB quanto a questão do Vale do Piancó, falando mais sobre essas duas questões, mas tenho que respeitar os oradores que vão me suceder, tenho que respeitar e agradecer a paciência dos renovados momentos que Vossa Excelência me dá na tribuna e agradecer aos senhores parlamentares pela oportunidade desse debate. O tema é palpitante, o tema nos emociona e